Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de leitura e discussão, mais um dia onde a gente vai trocar ideia aí. Primeiramente, perdão para quem não é, mas deixar aqui meu Vai Corinthians, né? Não tem como. Vai Corinthians, as brabas jogaram muito, colocando o nome do Corinthians aí no futebol mundial. Foda demais. E os caras ganharam. Doideira, doideira. Esse final de semana foi doideira. Então vocês estão vendo, eu estou gravando esse vídeo meio em cima da hora, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas não teve como, né? Esse final de semana foi de muita diversão. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Agora, né, já estava pré-carnaval, já estava rolando, mas agora começa o carnaval mesmo, começamos mais um mês. Mas mesmo assim, e apesar de todas essas diversões, a gente não se deixa iludir com o mundo que a gente vive e com as discussões que a gente precisa ter, né? Então, estamos aqui mais uma vez para continuar nossos vídeos de leitura e discussão. Eu sou Marcos Morcego, a gente está lendo aqui o livro A Terra que Nos Organiza, do Cacique Babal, tá bom? Então a gente está agora lendo as pessoas que vêm antes do livro para contar um pouco sobre a história dele, para contar um pouco sobre a trajetória política, para trazer tudo isso. E o final do livro encerra com as palavras de Cacique Babal, assim como nós fizemos com o livro do mestre Joelson, tá? Então a gente vai ter esse passo muito importante. Galera, para me acompanhar e ver tudo que eu publico, tudo, né, quando posto coisa e tal, vai ali nas redes sociais, tá? Principalmente o Insta acaba sendo mais rápido, que você posta ali um storyzinhos, já era. Ou você deixa no feed, ele fica salvo ali de uma forma que dá uns dias para você consumir. Então tá tranquilo nessa situação, que é o @morcego _marcos _. A gente também tem nosso Blue Sky, que está passando aqui, marcosmorcego.bsky.social. Você pode acompanhar nossos textos lá na revista Clio Operária e pode acompanhar nosso livrinho no site da editora Terra Sem Amos, tá? Então cola lá e aproveita. Lembrando que está ativo o nosso cupom de desconto na Autonomia Literária, que já está começando esse ano cheio de bomba, hashtag Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto no site da Autonomia Literária em todos os produtos, tá? Lembrar vocês também, importante, além da nossa série de leitura e discussão, a gente tem uma outra série que acontece aqui no YouTube, que é sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, beleza? Então espero que vocês curtam. E temos o nosso podcast, Caverna do Morcego, que a gente está trabalhando com Mariátegui em América Latina, e tá muito bom, muito pesado, muito da hora. Espero que vocês curtam também, beleza? E aí, pô, Morcego, vários projetos, várias ideias, como que eu faço para apoiar? Primeiro de tudo, curte, comenta e compartilha o vídeo, que já ajuda a gente demais, que é o principal. Eu vejo que vocês assistem, deixa o likezinho, é importante. Deixa um comentáriozinho, pô, Morcego, faltou tal coisa, pô, hoje foi bom, mas e tal coisa? Ah, não, mas ó, não concordo com isso por causa disso, disso e disso. Deixa esse salve aí. E apoia a gente, seja pelo nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, que é nosso e-mail para contato, seja pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego. Beleza? Lembrete, tá? Não vou fazer isso agora porque eu tô aberto já em outra aba e meu PC ele tá meio lento, então não quero arriscar tanto. Mas a gente tem aí embaixo o link pro Drive. Colocou o link pro Drive, a pastinha É a Terra que Nos Organiza, que é o nome do livro, é a pastinha que tá esse PDF de graça para vocês. Então aproveitem. Eu tô num aplicativo que é o Foxit Reader, porque eu consigo grifar, marcar, escrever minhas coisas, deixar ali salvinho, fica nas minhas pastinhas, então eu já tenho todo esse esquema, beleza? Mas, é óbvio, enfim, fique à vontade para só acompanhar aqui, caso não queiram baixar nada, caso não queiram abrir nenhum site ou coisa do tipo, não queira abrir o Drive, tá aí para vocês, então, o nosso PDFzinho, também transmitindo o PDF por aqui. Beleza? Vou começar a leitura, espero que vocês curtam. Vamos lá para mais um episódio. O episódio de hoje é pouca leitura, tá? Eu tava vendo as páginas assim para saber, para me organizar, e aí eu vi que são poucas coisas. Então a gente vai começar com o prefácio, Grandes Lições na Serra do Padeiro, de Kenarik Boldikian. E Kenarik Boldikian é uma desembargadora do TJSP, especialista em direitos humanos, cofundadora da AJD, que é a Associação Juízes para a Democracia, da ABJD, e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Lendo o Cacique Babal, eu tinha essa dúvida, eu tenho que inclusive pesquisar, mas eu vou esperar falarem, tá? Mas o Cacique Babal, ele fala muito sobre direito, inclusive sobre direito dos povos da terra, né? Direito dos povos indígenas. Então vai ser bem interessante acompanhar um pouco essa discussão vindo de uma jurista. Ah, agora sim, agora sim. Bora lá. Então,
Cacique Babau é respeitado e reconhecido pelos povos indígenas e pelos não indígenas, como um grande conhecedor de todas as questões que envolvem esse povo, com absoluto comprometimento para que cessem as violências históricas. Manifesto aqui o meu testemunho sobre a outorga do título de notório saber do Cacique Babau, Rosivaldo Ferreira da Silva, tendo em vista sua trajetória de vida, sua erudição e sua sapiência sobre os povos indígenas. Olha que legal, porque aqui ela está falando sobre o título de notório saber que é entregue ao Cacique Babau. Legal. O PC Talento tem que lembrar de salvar sempre esses grifos que eu faço. Ó, você viram, já travou. Agora ele travou. Vamos lá, a gente vai devagar, sem pressa, né? Hoje a leitura é pequena, dá pra ficar tranquilo com isso, assim. Dá pra ficar tranquilo. Deixa eu só ver aqui. Não, aqui tá de boa. Então tem que esperar aqui o querer ir. Tem que esperar querer ir, né? Eu estou achando que ele vai fechar. Eu estou achando que ele vai fechar. Ou será que ele só vai... E aí, gente? Vambora. Aê! Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Me ouviu, vocês viram, né? Me ouviu. Me ouviu, tá ótimo, tá bem. Sinal que tá tudo tranquilo. Lembro-me de meus tempos de estudante da faculdade de Direito e vejo como a palavra índio esteve completamente ausente do curso, que durava 5 anos. Para ser mais exata, em uma única oportunidade, a palavra circulou no ambiente acadêmico, apenas para tratar da capacidade civil. A ausência, quase que absoluta, não mudou tanto assim, ainda que decorridas quase 4 décadas do término do meu curso. E isso é uma coisa muito interessante, né? Vou continuar porque vai falar de uma lei. Afinal, a lei número 11.645, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura indígena, é de 2008. E todos sabemos das resistências e preconceitos presentes no mundo acadêmico diante de outras formas de aprendizagem que fogem ao ritual clássico vigente desde sempre. Não só na universidade, mas ensino fundamental, ensino médio, muitas vezes a gente vê que essas coisas começam a aparecer, ganhar certo espaço, de forma muito estigmatizada, né? Em cima de certas imagens previamente tidas sobre povos indígenas e também sobre povos negros, né? Vou me permitir fazer essa colocação aqui. E no mundo acadêmico, então, nem se fala, principalmente quando entra alguma coisa de radicalidade, né? Dentro dessa discussão de descolonização, saiu o texto do Douglas Barros sobre a Jacob. Eu estou comentando isso porque eu estava refletindo sobre isso hoje cedo. Eu acho totalmente pertinente, porque a crítica do Douglas nesse texto que saiu pela Jacob, que ele vai prefaciar um livro da autonomia literária sobre o tema, é uma crítica pertinente, né? Mas ele começa falando que descolonização é a palavra mais falada na universidade. E é meio cômico, assim, porque eu não tive professora nem professor negro em nenhum ano da minha universidade, tá? A gente está em 2026, esse semestre eu acho que eu também não vou ter. Desde 2019. Para não dizer que eu não tive, eu fiz uma matéria optativa na Escola de Comunicação e Artes, na ECA, da USP, e eu tive uma matéria sobre educação indígena e educação negra de religiões de matriz africana, assim. Até minha matéria de religiões de matriz africana foi feita com um professor que não era negro, né? Então, não, eu não vejo esse debate sobre descolonização dentro da universidade, muito pelo contrário. A gente estava tentando colocar a Lélia Gonzalez, um pouco de Clóvis Moura e o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, professor da USP, criador do Dia do Cientista Social no Brasil, né? Tipo assim, e é isso, e foda-se. O do cientista social e do sociólogo é uma homenagem a ele, né? Mas mesmo assim, e ele é socialista, não descolonizador, né? Mas o Quijano, eu tive ele agora numa matéria de Sociologia do Desenvolvimento e era uma aula sobre o Quijano, não era um semestre sobre ele. Tipo assim, a gente está tendo em Santa Catarina um retrocesso quanto à questão das leis de cotas. Eu acho que esse é o nível que escancara um pouco do que está sendo dito aqui nesse texto. É isso, eles ainda estão tentando barrar a lei de cotas. Eles ainda estão impedindo professoras negras de assumirem seus cargos. Eles estão impedindo pessoas negras indígenas e pessoas trans, que esse movimento está acontecendo agora dentro da universidade também, de terem acesso a um vestibular,
acesso à cota, acesso à permanência estudantil, acesso a uma moradia de qualidade. Isso daí não tem. Muito pelo contrário, a lógica de produtivismo ela é excludente do jeito que está se tornando agora. E essas universidades, boa parte delas nunca quiseram receber a gente, ainda que tenha no seu projeto político fazer isso. Ela não é pra gente, né? Eu acho que esse que é o bagulho. Há, contudo, pequenas sinalizações de avanço. Ih, não vem travar agora não. De novo. Agora ele vai fechar. Aí, ó, se eu soubesse que ia ficar travado, eu teria falado depois, na hora que travasse. Ó, vai fechar mesmo, que eu nem tô conseguindo mais abrir. Abriu. Hoje deu, hein? Hoje deu. É pra vocês ficarem refletindo aí sobre o que eu tô falando, mandarem um comentário, entendeu? Agora é a hora que você olha e você fala, caralho, Marcelo, vou deixar alguma coisinha aqui. Há, contudo, pequenas sinalizações de avanço nesse quadro. Vejam que a Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em 2019, realizou o seu terceiro curso nacional sobre direito indígena. Aí vamos ali na nota de rodapé, e aí tem sobre o curso na nota de rodapé para quem quiser. Tais cursos implicam aprendizados com indígenas e, muitas vezes, aprendizados nas próprias aldeias. Participando da vida associativa de magistrada, tive a oportunidade de me envolver com a temática indígena. Inicialmente no Mato Grosso do Sul, com os Guarani e Kaiowá. Agora fechou, tá? Calma lá, que já vai sair para vocês aqui. Deixa eu fechar aqui. Que ele fechou aqui para mim. Tô abrindo. Isso acontece de vez em quando, tá tudo bem, viu, gente? Isso acontece de vez em quando. Já coloquei aqui para abrir de novo. Isso, esse mesmo. Não, pode abrir. Vem pra cá. Agora travou o Restream. Meu Deus do céu. Voltamos. É isso. Perdão pelos problemas técnicos. Tá bom, família? Tô abrindo aqui o PDF de novo. Se demorar muito, eu abro o link do Drive mesmo. A gente lê pelo Drive, eu leio sem grifar. E depois eu passo grifando. Já vim abrindo aqui o Drive. Vamos ver se o Drive vai, né? Ah, não, o Drive tá abrindo aqui, ó. Rapidex. Que droguita, gente. Bom, faz parte também, né? Faz parte. Tem coisas que estão para além da nossa vontade, das nossas forças, da capacidade do nosso PC. Por isso, entendeu? Apoiar a Caverna do Morcego aí pra gente conseguir um PCzinho melhor, fazer umas inovações que ia ajudar pra caralho trocar esse PC. Que vocês estão vendo, né? Ele já tá sofrendo e chorando. Faz uns anos já que ele tá sofrendo e chorando, na verdade, né? Entendi. Aqui, eu vou ligar o Drive. Eu coloquei para abrir até o PDF aqui do nosso aplicativo, mas ele tá demorando, então assim, se não abrir tá tudo bem. A gente vai direto por aqui. Olha só, travou de novo meu PC, mano. Meu Deus, fazia tempo que ele não dava esse trabalho. Fazia bastante tempo. Bastante tempo mesmo que ele não dava esse trabalho. Ó, ele deu que não consegue compartilhar a tela. Calma lá, não, vai compartilhar sim. Vai sim, pelo amor de Deus. Aí, agora foi, né? Ah, permitir. Pronto. Eu tinha que fazer uma permissão aqui. Beleza, agora sim. Bom, aí você abriu o nosso Drive, para quem não sabe, aqui, ó, é a terra que nos organiza. Já era. Fácil e rápido. Aí tem aqui o PDF separadinho para vocês, tá ligado? A gente separa geralmente por título, porque... sei lá.
Foi como eu quis. Eu poderia separar por nome, pensei muito nisso, mas eu gosto dos títulos dos livros, e eu acho que é importante aí ter aí. Deu outra travadinha no PC, gente do céu. Eu não quero ter que gravar de novo agora que nós já tá com 15 minutos de vídeo. Tudo bem, né? 15 minutos, 10 travando, mas eu não queria ter que regravar. O que aconteceu com ele hoje, velho? Hoje ele tá, hein? Ah, decidiu ir. Decidiu ir, beleza. Não decidiu ir tanto assim não também. Foi. Beleza. Nossa, mas tá lento, gente. Mas tá lento. Ai, ai, ai. Vocês estão vendo ela aí já, né? Já tô vendo o nome dela aí na tela. Mano, mas por que você tá travando pra abrir um PDF na internet, mano? Isso não poderia estar acontecendo. Isso me preocupa, gente. Isso me preocupa. Não posso dar o luxo de perder o PC agora, não, velho. Não posso. Ah, meu Deus do céu. Vai ser mais tempo travado do que falando direto. Falar pra vocês aí fica difícil, viu? Pra quem acha que é fácil trabalhar com internet, ainda você tem uma condiçãozinha, você tem um PCzinho pelo menos que aguenta o tranco, já era. Mas vocês estão vendo, né? Meu PC não aguenta o tranco. Não pode travar agora não, velho. Agora foi. Foi? Foi, beleza. Agora foi, parece que tá mais liso agora, hein? Então, depois acabou por conhecer outras etnias, além dos Guarani Kaiowá, como a gente estava falando, como os Tupinambá na Bahia. No início dessas interações, pouco sabia de direitos indígenas, de sua história e cultura, e busquei, então, o aprendizado em muitas leituras. Isso aconteceu muito depois do término do curso de Direito e, muito mais para frente ainda, fiz um curso na USP, né, na Universidade de São Paulo, promovido pela FEFELESH, que é a nossa Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é onde eu faço ciências sociais, né? É engraçado porque eu tive um curso sobre etnologia indígena e dá para ver que mesmo com uma professora que faz um estudo muito profundo, que manja muito, que traz muita coisa interessante, o curso ainda parece um curso feito para gente branca aprender sobre indígena. É isso, é isso. Existe uma questão de estereotipo, de fetiche, de falta de atualização com as inovações que os povos indígenas fazem, com tudo isso, assim, né? Não à toa, eu não lembro de ver indígenas na sala. Não, eu já fiz matéria que eu era a única pessoa preta na sala, né? Então, falar ainda sobre pessoa indígena dentro da USP, eu sei que, pô, morcego, 2026, sim, 2026, e meu PC travou de novo. Puta que pariu. Caralho, mano. Enfim, fiquei nervoso, desculpa, gente. Peço perdão. Peço mil perdões, mas eu fiquei nervoso mesmo. Não, vou abrir por aqui. Vou abrir o. Só queria ver se estava gravando ainda, mas eu acho que sim, aqui tá seguindo normal. Então, tentei estudar e aprender o sentido e o significado constitucional dos povos indígenas, sua história, sua organização social. Mas devo registrar que as grandes lições me foram dadas pelos próprios indígenas de diversas etnias com quem tive contato ao longo desse percurso, justamente. Destacadamente, o cacique Babau, que acolheu em sua aldeia, na Serra do Padeiro, um grupo de juízes e outras pessoas, quando verdadeiramente conhecia os Tupinambá e sua histórica resistência. Grifar aqui. Ah, não dá pra grifar, eu tô no outro. Entendeu? É isso, é por isso que eu gosto do aplicativo. Foi um momento ímpar. Cacique Babau nos proporcionou a rara oportunidade de dialogar com outras lideranças indígenas, conversar com crianças, jovens e idosos. Aprender como vivem, produzem, estudam, pensam, se alegram, lutam, comem, tratam da água.
Ali andamos por todos os cantos e falamos com a comunidade. Babau nos mostrou como era a vida na aldeia, em todos os seus âmbitos, e me impactou sobremodo a importância da autonomia que o povo deveria ter, além do seu modo de pensar, a educação, a agricultura, meio ambiente, sua relação com os encantados. Foram muitas lições. A riqueza daquele momento irradiou para a necessidade de que outros juízes e operadores do direito pudessem ter aquele aprendizado, razão pela qual Cacique Babau esteve em São Paulo, convidado para o encontro Diálogo e Alteridade, que foi promovido pela Associação Juízes para a Democracia, transmitido para os associados do Brasil. A experiência foi repetida agora em Salvador, na época do livro, em Salvador, durante o encontro nacional promovido pela mesma entidade, que propiciou uma interligação intensa entre os participantes e o Cacique Babau. Não houve participante que não ficasse impactado com tudo que foi dito por esse grande mestre, grande liderança, que, seguramente, fala e sabe de tudo sobre os povos indígenas em qualquer vertente da abordagem. Participei ainda de reuniões em São Paulo, nas quais Cacique Babau esteve presente para tratar da temática indígena a partir da cosmovisão tupinambá, assim como de outros eventos com outras etnias, nos quais o Cacique Babau sempre era mencionado, dada a consideração que lhe rendem e o respeito à sua trajetória. Ele faria aqui também. Eu acho interessante, né? Porque é interessante que o Cacique Babau ele fala, então, a partir da cosmovisão tupinambá. É a partir daí que ele está falando. Enquanto existe... E aí vem, né, novamente, as críticas que estão rolando de a galera agora quer falar de cosmovisão e tal. Tudo bem, a gente pode utilizar outro conceito, a gente pode utilizar outra ideia. A gente pode resgatar cultura para Gramsci ou para Fanon, né? Que no fim o que a gente está falando é sobre relação social de produção. Enfim, se quiserem utilizar os termos marxistas, e aí vem, né? E aí também eu faço a crítica para quem vai xingar o marxismo dentro disso. Uma coisa é como os marxistas têm usado isso daí, que é assim como a cosmovisão está sendo utilizada dentro da universidade, outra coisa é efetivamente para onde a gente pode espraiar isso, né? E para quem acompanha aqui sabe que a gente se banha de um marxismo que entra em contato com isso, né? Então a gente está trazendo Mariátegui, a gente está trazendo Fanon, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, a gente está fazendo esse movimento meio... várias teorias que se ligam e vão culminar no que a gente está falando agora enquanto um marxismo favelado, ou que esteja nascendo em torno disso. Trata-se de uma grande liderança nacional e de reconhecido papel nas esferas internacionais. Certamente, contudo, paga um alto preço por ser quem é. Nestes anos mais recentes, acredito que esteja falando sobre Bolsonaro, né? Então, julho de 2020, vemos que o Estado Democrático de Direito, com seu eixo estruturante estabelecido na Constituição Federal de 1988, no que se refere aos indígenas, corre sério perigo. Toda a movimentação sinaliza para a revitalização do projeto tutelar para os povos indígenas, com um retorno à política indigenista que parte do pressuposto da incapacidade de uma política de assimilação que, evidente, só tem um fim: aniquilar os povos indígenas. Eu grifaria isso daqui, e eu não colocaria nem em relação à Constituição Federal, tá? Que para mim a Constituição Federal está muito atrasada. Muito atrasada. Óbvio, perto de um capitalismo neoliberal e fascista, ela é muita coisa, mas ela já foi promulgada, a gente precisa ir para muito além dela. O quadro histórico de violações já era apontado pelo professor Dalmo Dallari, que nos alertava. O tratamento que vem sendo dado aos índios brasileiros, as agressões às suas pessoas e comunidades, as invasões mais ostensivas e atrevidas de suas terras, as ofensas frequentes, toleradas ou mesmo apoiadas por autoridades públicas, atingindo a dignidade humana do índio e outros de seus direitos fundamentais, tudo isso mostra a necessidade de um despertar de consciências. E aí tem a causa indígena, a garantia judicial dos direitos dos índios. Eu tava lendo o documentário do Alan Kurtz, tô para terminar, né? O The Century of Self, tava compartilhando sobre ele, né? Que é o século do ego, o século do eu, o século de si, enfim, não sei bem. A Mauri vai responder melhor. E ele fala um pouco sobre essa transformação de, ao invés de mudar o mundo, a gente desperta consciências. Então aí entra o ponto de crítica. Óbvio, a gente precisa despertar consciência, só que, né? Já dizia a mestre de Welson, o exemplo arrasta, então a gente tem que fazer o bagulho, e aí as consciências se despertam. O contexto mostra a importância de fortalecer, respeitar e dignificar a cultura e o saber indígenas na figura de seus mestres, como o próprio Cacique Babau, que de fato conhece sua cultura pelo modo como a incorporou, por meio da própria vida e das histórias contadas por seus pais e anciãos da aldeia e através dos encantados. Sim, um mestre da vida e da luta indígena reconhecido por todos que têm o privilégio de conhecer.
Assim como a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados abriu suas portas para os saberes dos povos indígenas, é chegado o momento de as universidades se abrirem para esses outros saberes e para os mestres, que já apresentaram a grandeza de sua sapiência, sua alta qualificação e trajetória de transmissão de conhecimentos. Inclusive, né, eu vou estar sempre dialogando, pelo menos enquanto estiver em alta, com esses textos, né? Quando o Douglas fala, né, tipo assim, então quer dizer que toda pessoa de quilombo ou de aldeia vai ser a pessoa política e tal, não sei o quê. Não. Assim como dos meus professores eu posso contar nos dedos quantos deles eram bons, com todo respeito. Ou às vezes sem respeito, dependendo do professor, porque a gente teve muito professor racista e cuzão dentro da universidade, né? Então até aí tem muita coisa. Será muito honroso para a universidade contar com o cacique Babau entre seus membros de notório saber, dignificando o papel da educação como um verdadeiro eixo estruturante da democracia. A universidade será sempre um espaço importante para despertar consciências. E eu acho que a universidade, tem conversado muito sobre isso, né? Ela tem um papel que eu caracterizo meio como... Não necessariamente como fundamental, mas ao mesmo tempo como fundamental, que é a disponibilização de ferramentas muito interessantes que trazem lá. Então, eu me indigno antes da universidade. Lá eu aprendi a começar a me organizar politicamente, né? Trajetória de um jovem periférico preto que passou na universidade. Porém, quando ali me abriu essas ferramentas de uma coisa que eu já gostava, que era leitura, e aí eu começo a trabalhar com livros, e aí eu entendo a incorporação, e estou aprendendo muito com o Fanon sobre isso, com o Clóvis Moura sobre isso, desse papel que eu não gosto nem de associar uma questão intelectual, tá? Mas é realmente uma questão de processo de pesquisa que você consegue fazer por fora da universidade, que é um processo de pesquisa para a militância, para a luta, para a transformação do mundo, que é um processo que ele necessariamente não se inicia a partir do livro, mas ele se inicia a partir do concreto, e a importância que o livro vai ter vai depender também dessa relação de forças, do que a gente está pautando, do que a gente está debatendo, para onde a gente está indo, de arrumar caminhos novos quando a gente trava em algumas ações que não fazem mais efeito, todo esse tipo de coisa, né? Então, tem um papel fundamental aí. Porém, eu não acredito que a universidade, como a gente conhece, vai ser o passo para o socialismo. Muito pelo contrário, né? A gente tem a ideia dentro do campo crítico de que as revoluções alteram em muito o processo de educação. Então, eu luto para defender nosso acesso e nossa permanência na universidade. Beleza. Mas eu não luto para fortalecer ela como espaço mais importante de produção de saber. Isso eu nunca vou lutar, não consigo. É isso, né? É um espaço onde eu entrei para sofrer racismo e acompanhar a branquitude deslanchando. Esse é o espaço que eu encontro dentro da universidade. E, óbvio, né? E não que a gente não consiga as coisas, mas toda vez que você vai conversar com uma pessoa preta e tal, não sei o que tá passando por isso, que passou por isso, você vai sacar, mesmo que a pessoa não assuma, que foi uma luta do cacete. E aí a gente cria nossos apoios, com certeza. Salve, salve, galera do pré-mestrado. Amo vocês, tá? Deixa eu trazer de novo aqui pra tela. Olha, só travou pra gente ter mais tempo de vídeo, né? O capítulo de hoje é isso, mas tem algumas fotinhas aqui pra gente ver também. Curte, comenta, compartilha, tá? O vídeo. Aqui a gente tem João Ferreira da Silva, João de Novo, o avô do cacique Babau, que resistiu à expropriação fundiária e profetizava o retorno da terra Tupinambá. Tá aqui. E as próximas páginas, então, vão ser fotografias de acervos de famílias Tupinambá da Serra do Padeiro, registradas pela pesquisadora Daniela Alarcon. Beleza? Tem aqui, então, jovem, cacique Babau, foto de sua carteira de trabalho, década de 90. Ele trabalhou com turismo no extremo sul da Bahia até retornar ao território no início dos anos 2000. Aqui, João Dinô e seu neto Jurandir Ferreira da Silva, que é o irmão do cacique Babau, na fazenda São João, ao pé da Serra do Padeiro, década de 70, olha isso. Em 2012, essa fazenda estava em posse de não indígenas. Aqui uma outra foto. Você vê as fotos antiguinhas? Que legal. Jandira, Ana Zilda Ferreira da Silva, filha de João Dinô e suas filhas, década de 70. Eles passaram boa parte da vida na diáspora. Hoje, numerosos descendentes de Jandira vivem na Serra do Padeiro. Aqui mais fotinha. Dona Maria de Glória de Jesus, à direita, mãe de cacique Babau. Então, mãe de cacique Babau à direita. E à esquerda, sua irmã Teresa, da Serra do Padeiro, também na década de 70.
A terreira foi morta em um acidente de caminhão quando se deslocava de seu sítio, na Serra do Padeiro, para vender a produção agrícola na feira. Aqui a gente tem, há mais de 4 décadas, Rosemiro Ferreira da Silva, o seu Lírio, e a Dona Maria da Glória de Jesus, que são pai e mãe de Cacique Babau. Eles, em alguns momentos, né, dá para ver que eles estão mais velhos na segunda foto. Resistem às pressões de não indígenas sobre o sítio onde vivem, na aldeia Serra do Padeiro. Datas as imagens em ordem da aparição. Então lá, 66, depois 83, 85 e essa última 2013. Ah, tem mais duas aqui, então aí já mais próximo, eles mais velhinhos, ó, que fofos. E é isso. Família, a gente vem então no próximo vídeo, ainda essa semana, para falar sobre a trajetória biográfica a partir de Nathalie Le Boulay Pavelic. Beleza? É isso que a gente vai ler. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque a gente vai demorar um pouco nesse capítulo, só para dizer para vocês, né? Porque eles são quase 100 páginas, não acredito que a gente vá ler tudo de uma vez, tá? Então, só para avisar vocês que talvez a gente tenha aí uns 2, 3 vídeos, alguma coisa assim. Mas também é um livro que não é muito longo. Eu espero acabar ele antes do carnaval. A gente entra na pausa de carnaval. E aí a gente vai para qual livro depois? Eu não lembro de cabeça. Por isso que a gente separa e deixa bonitinho. Eu lembro os temas. Porque aí agora eu acho que a gente vai partir para um livro que é um pouquinho maiorzinho. E que vai ser legal. Ah, eu acho que eu sei qual livro que é. Será que é? Se for, vai ser legal. Eu tô enrolando aqui só para dar mais um tempinho de vídeo que a gente travou para trocar uma ideia. Isso, tá. Depois a gente vai para Pedagogia do Movimento Sem Terra. E aí vai ser de março até julho, porque é um livro enorme. Tudo bem que é um livro que me empolga, talvez a gente leia mais do que eu acho, mas é um livro pesado, é um livro denso, é um livro com várias particularidades, é um livro que eu quero esmiuçar, trazer grandes questionamentos, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Curtindo, peço muito perdão pelos problemas técnicos. Espero que eles já estejam resolvidos para o próximo vídeo. A gente se vê então lá. Até mais. Um grande beijo e tchau!